temos para motorista de Meu caçamba. WhatsApp bombou, Cara, falei com o o WhatsApp da empresa não parou, cara. Não parou. Nós postamos. A demanda foi extremamente alta. Foi. E aí, o que nós tivemos? Todo o processo de recrutamento e seleção da empresa, ela passa por essas dimensões. Sim. Qual que é a primeira? A gente anuncia a vaga, Sim. existe uma vaga, depois a gente pega os currículos e parte para a parte de análise, onde nós vamos identificar aqueles critérios que eu passei para vocês ainda há pouco, Sim. o que nós buscamos dentro do profissional, a extensão geográfica de onde ele está localizado, e aí depois vai passar pela entrevista. Uhum. E a entrevista é aquele papo para tu identificar, fazer aquela correlação que está no currículo e de fato, se a pessoa está... Se o cara não é mentiroso, né? Não queria dizer isso, mas respondendo a pergunta do nosso ouvinte aí, é só enviar o currículo para o número DDD 91 987 35 18 64, né, que o currículo ele será passado pelo processo de análise. Posteriormente, se já identificarmos alguma oportunidade, a gente já faz o processo da entrevista com ele. Depois vem o teste prático, né, para manuseio do equipamento, para verificarmos se a pessoa ela de fato está apta ali ou não. E está apto não significa que o cara vai chegar lá e vai saber de tudo. Claro. Mas se ele tem a mínima condição possível de... Eita, fugiu a palavra agora. De manusear aquele equipamento. Sim, sim. Porque, imagina só, eu trabalho com vidas. Claro. Seja do meu colaborador, como também da sociedade. Então eu tenho um instrumento de risco, não tem jeito. Então eu preciso passar por esse processo para que eu venha adquirir uma melhor escolha. Então passa por essa realidade. Então ele vai mandar o currículo dele lá pra gente, né? Vai ser feita a análise, posteriormente será feita a entrevista e teste prático até a contratação. Nesse caso, os maquinários que tu tem lá, o que tu tem, o que um candidato desse, por exemplo, ele vai ter o desafio de X, Y, Z, mais ou menos. Nós temos a questão, como eu falei, das caçambas Sim. e das máquinas retroescavadeiras. Vocês têm um né? instrutor para tudo isso? Nós temos. Sim. Temos. Sim. E o que eu digo, né? É muito interessante porque esse processo, principalmente da parte prática, ele é uma coisa que é requisito básico. Requisito básico. O papai sempre diz assim que o motorista não é aquele só que senta no carro para dirigir. É verdade. E já vai um spoiler aí, né? Sim. Pega o código, galera. Não é só aquele que senta no carro para dirigir. Mas tem seus requisitos básicos. Se eu não olhar o óleo do meu carro, Claro. pela manhã, vai que aconteceu algum cara, é máquina. Claro, máquina é máquina. Tu deixou estacionado ali, não apresentou nada. E tudo pode acontecer no Tudo outro pode dia. acontecer no outro dia. Um pneu furado, água da questão do radiador, Sim. Tem que conhecer painel. conhecer painel. que está Tem o acusando. mínimo, tem a mínima condição possível Sim. para executar. Porque, volto a dizer, trabalhamos com vidas, tanto do colaborador quanto da questão da sociedade. E aquilo que a gente pede, enquanto critério, é que a pessoa ela seja minimamente profissional, que ela tenha o seu propósito de vida bem claro, estabelecido, né? Que ela exerça, ou já tenha exercido dentro das suas atividades anteriores, uma responsabilidade pautada ali naqueles desafios que ela já pôde viver dentro da sua rotina de trabalho, e que ela certamente nunca tenha tido nenhum tipo de justa causa por questões muito afloradas, né? Porque são requisitos básicos, nada muito Complexo, né? muito complexo. Eu quero a pessoa do jeito que ela é ali, Márcio. O profissional do jeito que ela é. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que esteja e, sobretudo, querendo aprender. Querendo Isso é o aprender. mais importante, né, cara? Sim. Porque assim, quando a gente... Eu tiro pelos atletas, né? Pô, é claro que quando eu recebi um atleta, nunca tive condições, mas sabe da minha história. Nunca tive condições de receber, pegar e dizer, olha, eu quero aquele atleta X, Y, Z do clube tal, do Remo do País, para montar a minha equipe. Os caras chegavam na peneira e eu digo, moleque, é aqui que eu vou ter que montar o time. Então, aquilo que tu falou é importante. O cara, às vezes, tem uma qualidade, mas ele não quer aprender, então para mim não interessa. Não interessa. Eu prefiro pegar aquele que tem menos qualidade, mas está afim de aprender, que eu sei que ele vai evoluir com o trabalho diário, do que pegar um cara pronto já que vai dar trabalho, entende? Um exemplo, pegando o gancho do que você falou, Sim. como eu disse, a nossa empresa tem um contexto familiar. Sim. Né? Hoje, eu tenho um tio que trabalha comigo, que também é motorista. Eu tenho um primo meu, Sim. que ele começou com a gente lá atrás, na época da roçagem, né? Sim. Ele
levava o pessoal para roçar. Posteriormente ele passou dessa ideia de motorista do pessoal da roçagem, passou para uma ideia de um trabalho operacional interno, que aí já fazia essa ideia de manutenção preventiva dos carros nossos. E posteriormente ele passou para motorista. Pô, legal. Então nós criamos esse plano de carreira para ele. Vai subindo. Vai galgando. Recentemente, nós contratamos uma pessoa que ela não tinha tanta experiência. Ela já tinha habilitação, mas não tinha tanta experiência. Sim. Parece que vai ser até meio contraditório o que eu falei há pouco, mas não é. Mas vai entrar naquilo que tu falaste, a questão de você observar a oportunidade na pessoa. Ela quer aprender, ela quer. Sim. Então ele também passou por esse processo. Ele já tinha habilitação. Ele queria uma oportunidade. Então, direcionamos ele para rodar com outro motorista. Ele foi vivendo esse roteiro diário das nossas operações. Depois ele começou a ir pegando devagar, fazendo pequenas movimentações. Ele já tinha passado pelo processo de autoescola, só faltava perder a prática. Entendo. E a autoescola não ensina ninguém, não tem jeito. Acho que é só teoria mesmo ali, mano. Entende? Acho que qualquer profissão, né, E mano? aí quando deu em janeiro, ele estava disposto. Ele já estava em condição de dirigir. E ele assumiu um dos nossos equipamentos. E está lá dirigindo. Olha só. Tá pronto? Não tá pronto. Mas é uma pessoa que está disposta a todo dia aprender um pouco mais. Então, dentro dessa nossa atual equipe, nós conseguimos enraizar uma cultura, e isso foi muito natural, que é o senso colaborativo. Sim. Se você está com um problema fora com o seu equipamento, eles conversam entre si, isso não é uma coisa que eu preciso ou que qualquer um de nós precisa dizer para eles. Se der um problema no equipamento, seja no turno do dia ou seja no turno da noite, eles mesmos ligam entre eles e vejam quem está mais próximo para prestar o socorro. Pô, legal, cara. Poxa. Esse é o primeiro passo. Legal. É um senso colaborativo. E se estamos juntos na empresa, né, no momento que os carros estão parados, a gente está ali num breve momento de folga e precisa fazer alguma coisa um pelo outro, também não precisa a gente dizer. Eles mesmos vão se ajudando. Eles mesmos vão fazendo por eles. Senso colaborativo. Crescimento coletivo. Todo mundo vai caminhar para o mesmo rumo. Agora, Rodrigo, tu não acha que isso parte muito da liderança também? Sim. Porque, assim, eu acho que toda pessoa que trabalha com equipe, ela precisa se tornar o exemplo daquilo que... Eu costumo dizer uma coisa, o treinador, o time é reflexo do que o treinador é. Sim. Eu falo de futebol porque tu joga futebol e todo quem está ouvindo entende e eu milito nisso, né? Minha vida inteira. Então fica mais fácil o exemplo. Então, todo time tem a cara do que o treinador é. Então, tu acredita que tu tens a mão ali na tua equipe ou não? Cara, eu não vou trazer esse mérito para mim. Sim. Eu não vou trazer esse mérito para mim porque eu estaria injusto, justamente. Eu não vou trazer esse mérito para mim porque 100%, como você falou, porque existe algo muito maior que eu. E não tenho problema em falar isso de nenhuma forma, cara. Todo esse senso colaborativo, ele de fato foi visto. Foi visto. Mas dentro da minha área eu contribuo de uma outra forma. E isso eles trouxeram muito do papai. Eles trouxeram muito dele. Porque é aquela pessoa que já tem uma vasta experiência, na sua vida, já foi motorista de caminhão também, compreende, e é aquela pessoa que se eu ligar para ele e ele estiver fora do horário de trabalho dele, ele não hesita. Estou precisando de você que vai isso. E é aquela pessoa que ele chega, quem sofre é a minha mãe. Quem sofre é ela. Que olha, você já chegou de graça, já sabe que perdeu aquela roupa. Então é aquela pessoa que mete a mão na massa. Sim. Então ele mostra que é possível fazer. Então ele desenvolve o trabalho de uma forma espetacular. Então esse senso colaborativo partiu muito em termos práticos dele. Sim. As pessoas enxergaram ao longo da vida ele fazendo. Então, o que eu faço? Eu reforço. Eu trago para uma outra realidade, né, um pouco mais, assim, diria, teórica mesmo. Sim. Né? Então, mas partiu muito dele.
E ele me ensinou muito a isso. Faça. Se você tem a possibilidade de fazer, faça, porque aquilo depende de você. Uhum. Então criou muito disso. Então hoje essa cultura, né, de senso colaborativo, ela tá enraizada na empresa por meio disso, dessa pessoa dele. Não vou trazer esse mérito 100% para mim, porque eu estaria sendo leviano. Não faço isso. Né? Tenho a minha contribuição bastante. No entanto, essa parte é muito dele. Entendo. Márcio. E Rodrigo, você acompanha aí que o índice de